No último sábado, dia 22 de março, hoje é segunda-feira, dia 24 de março, que eu tô gravando esse vídeo, fez 2 anos que eu perdi meu filho. E eu vim hoje gravar esse vídeo. Eu queria ter gravado no sábado, mas eu fiquei destruída, chorei a manhã inteira, depois fiquei com um negócio no olho que parecia uma conjuntivite, com sabe, aquela sensação de areia e tudo. Tava igualzinho uma conjuntivite, só que no domingo eu acordei bem, enfim. Então, resolvi gravar hoje porque também não estava nada bem naquele dia. E eu vim gravar aqui tanto para deixar como registro para mim sobre como eu estou 2 anos depois que eu perdi meu filho, e também para compartilhar com pessoas que tenham interesse nisso, ou que já passaram por isso, já perderam filho também, ou por pura curiosidade, porque bastante gente me pergunta como que dá para aguentar, principalmente mães me perguntam, né, porque a gente sabe, a gente que é mãe, sabe que não existe amor maior, é uma coisa surreal que a gente ama um filho, e quando perde, assim, acaba o nosso mundo, né? Então, assim que ele morreu, foi um choque. Eu demorei muito para me dar conta de que aquilo era real. Não conseguia acreditar mesmo. E isso, assim, é algo que não dá para explicar, porque na prática, na realidade, você tá vendo que ele não tá aqui, né? Tô falando por mim. Eu via que ele não estava aqui, eu enterrei o meu filho, eu sabia que ele não estava aqui. Ainda assim, é difícil de acreditar que isso realmente está acontecendo. Então, a sensação que dá é que você tá vivendo um pesadelo, parece um pesadelo, você vai acordar, isso vai acabar, esse inferno vai acabar e vai ficar tudo bem. Eu demorei muitos meses, eu já não sei precisar quantos meses, mas assim, o ano de 2023, que foi quando ele faleceu, eu passei o ano inteiro perdida, sem entender o que estava acontecendo, sabe? Sem realmente achando que a qualquer momento eu podia acordar desse pesadelo e viver a vida. Quando foi no Réveillon de 2023 para 2024, que foi o meu primeiro Réveillon sem ele, foi terrível, porque era como se eu estivesse deixando meu filho, digamos, em 2023, e que a partir daí eu ia seguir sem ele. Foi um marco muito forte e eu tinha muita vontade de acabar com a minha vida. Por um ano inteiro eu fiquei com muita vontade disso, porque eu não via mais sentido, embora eu tenha 2 filhas, e são 2 filhas que eu amo muito, que são a minha vida também. Eu sou apaixonada pelas minhas filhas, faço tudo por elas. Sou uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, eu gosto muito de estar com os meus filhos. Ainda assim, eu fiquei nesse desespero de pensar, eu preciso ir embora junto com meu filho, porque eu não tenho como cuidar dele onde ele estiver. Eu preciso saber cadê ele. Eu confesso que até hoje eu tenho essa pergunta, assim, cadê meu filho? Não tem explicação, porque cada um tem uma crença. Eu acredito que ele está em algum lugar, porém não sei onde, né? Então eu gostaria, assim, de saber como que é. E meu maior sonho hoje continua sendo, desde que eu perdi ele, o meu maior sonho é reencontrar com ele. E ao mesmo tempo, né, eu tomei a decisão de que não, eu não posso acabar com a minha vida, porque eu tenho minhas filhas aqui. E aí, nesse meio tempo, eu pensei assim, bom, eu vou ter que suportar a vida. Eu comecei a pensar o que eu tenho que fazer, o que eu faço para aguentar a vida. De cara eu pensei, bom, eu quero ter o máximo de bons momentos possíveis. Mas a vida é feita de bons e maus momentos. Não adianta achar que vai ser só feliz, não adianta achar que só vai ter momento bom, etc. Só que sabe o que aconteceu? A pior coisa que podia acontecer na minha vida já aconteceu. Eu já tenho uma dor dentro de mim que é eterna. Enquanto eu viver, eu vou ter essa dor, esse vazio, que é de perder meu filho. Eu já tenho a maior dor do mundo. Eu já passo pelo pior do mundo. Eu já passo pelo pior que eu poderia passar. Eu já passo. Como eu já tenho algo tão pesado, sabe o que começou a acontecer? Nada mais parece tão relevante assim. Nada mais me pesa tanto. O que eu percebi é que mudou a minha referência de o que é ruim realmente, o que é bom, o que é ruim. Porque eu vivo algo tão ruim nesse aspecto, né, do meu filho, já é tão dolorido, já é a maior dor possível, nada é tão relevante assim. Coisas que antes seriam, digamos, um momento ruim, algo mal no meu dia, nada é tão mal assim, perto de quando você tem alguma coisa que é realmente, verdadeiramente ruim. E eu comecei a valorizar mais cada pequena coisa boa. Eu sempre fui muito assim de valorizar, que nem eu amo a natureza. Aí eu moro num lugar que tem bastante natureza, então eu já valorizo muito, já acho muito bom, desde sempre eu acho isso muito bom. Eu adoro ver coisas tipo nascer do sol, pôr do sol, eu sou muito ligada nesse tipo de coisa e já acho bom faz tempo e continuo valorizando como eu sempre valorizei. Mas eu comecei a pesar o que realmente eu devo valorizar mais ou não. E uma das coisas que eu fiz foi largar o meu emprego.
Eu tenho um vídeo que eu conto aqui como foi, mas eu larguei 18 anos de emprego público para viver de arte, porque eu sempre quis ser artista, que é a pegada no emprego público. No outro vídeo eu conto melhor, né? Mas assim, só resumindo, era o que pagava minhas contas, com um salário que nunca vai mudar, né? Porque o emprego público você tem um cargo que é aquilo ali e pronto, mas porque é aquele dinheiro certo. Mesmo não sendo uma grande coisa, mas é o dinheiro certo. E eu fui deixando de lado, por exemplo, a minha verdadeira paixão e vocação, que é ser artista. Sou formada em arte, eu amo ser artista e eu sempre quis ver só de arte. Ter esse estilo de vida de artista. Por exemplo, agora são 9h30 da manhã, eu tô em casa, minhas contas estão pagas, minha filha tá na escola, eu estou sozinha nesse momento. Eu sou mãe de 3, né? Mas como eu perdi um filho, aí a minha outra filha mora em outro estado, ela foi fazer faculdade, e eu tenho uma pequena de 10 anos que tá na escola. Então são 9h30 da manhã, eu tô podendo aqui gravar esse vídeo, eu organizei todo o meu tempo, varri casa, já cuidei de outras coisas, deixei tudo em ordem em casa. Eu sempre quis ter essa flexibilidade. Como eu fui mãe aos 20 anos, eu só conheço a vida adulta sendo mãe. E aí, então, quando você é mãe, você não tem realmente uma liberdade de fazer as coisas no seu tempo, de acordar na hora que você quer, dormir na hora que você quer, ou trabalhar aonde você queira exatamente. Se você não tem uma rede de apoio, como foi o meu caso também, que eu nunca tive, você tem que se virar. E tem que fazer o que tem que ser feito. Então eu fui mãe, super jovem, e eu só conheço essa vida. Eu nunca tive essa... É a primeira vez, embora eu ainda... né, eu sou mãe, eu tenho filho para cuidar, eu tenho as coisas do dia a dia, eu cozinho, eu faço almoço para ser aquela comida saudável para minha filha e tudo mais, para mim também, né? Mas quando a gente tem criança, a gente se preocupa mais. Então eu tenho tudo isso que eu faço, mas eu nunca tive essa possibilidade de simplesmente falar assim, eu vou fazer o que eu quiser. Claro que eu me estruturei para isso, eu me programei para isso, eu gravei já nos outros vídeos explicando como que eu fiz, mas eu guardei dinheiro nesse tempo todo, né? Como eu fui mãe jovem, eu tive que amadurecer muito rapidamente, tive que me virar com a vida muito rapidamente, porque eu não tinha nenhuma rede de apoio, nem o pai da criança. Então, eu aprendi a ser uma pessoa super econômica, a guardar dinheiro. Eu demorei para aprender a investir, na verdade. Eu sempre coloquei na poupança, né? Parecia que a poupança eu tinha mais controle daquilo. Eu tinha um certo medo de investimento e eu não conhecia nada. Eu demorei muito, faz só uns 3 anos que eu invisto e que eu recomendo para todo mundo, né, que faça isso. Tem um assessor do banco, e mesmo assim, né, ele fala as coisas, daí o que eu faço? Eu falo, dá uma pesquisada, aqui no YouTube tem bastante conteúdo sobre isso, né? Pesquiso bastante para não fazer nenhuma bobagem, que nem agora eu sei que, assim, coisas que eu não sabia, né? Mas agora eu sei que a Selic aumentou, então é bom investir em renda fixa, então o meu assessor, ele já tinha dito isso, daí eu vou lá e pesquiso mais, aí eu já sei, né? Então uma parte maior acaba indo para renda fixa, enfim, tem todas essas coisas que é legal de estudar. Eu me preparei para tudo isso, né? Não é um passe de mágica, assim, que, meu filho morreu, do nada eu posso largar o emprego e isso aconteceria na vida de qualquer um. Não, é que eu nunca imaginei que eu ia perder meu filho, porém, eu sempre quis ter um pouco mais de flexibilidade na vida, porque esses anos todos que eu fiquei na prefeitura, eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, e é um horário pesado, para aí você ainda ter 3 filhos, sendo que meu filho era especial, então ainda tem uma demanda bem maior de convulsão, de várias coisas que eu passava, que eu já contei em outros vídeos aqui. Não é assim, do nada, eu posso largar o emprego. Não, é que eu vim me estruturando todos esses anos. A ponto de eu olhar, fazer bastante conta, pensar bastante e resolver largar o emprego. Meu filho fazia aniversário dia 16 de janeiro, então ele teria feito 23 anos agora, nesse ano de 2025. Então, no dia do aniversário dele, que era uma data simbólica para mim, eu fui na prefeitura e pedi demissão. Pedi demissão dos 2 cargos que eu tinha como professora de arte, então é muito comum, né, professor, é comum dobrar, ter 2 cargos, né, então eu tinha também, e foi isso. E consegui hoje ter uma vida, apesar da dor que eu sinto, eu tenho uma vida que é boa. Eu digo assim, eu boto entre aspas, porque ela é boa. Eu tenho uma vida que eu tenho uma ótima vida. Eu tenho uma ótima vida. Que é uma vida que eu banco, é uma vida pela qual eu batalhei. Eu tenho 43 anos, eu não nasci ontem, não tive tempo para batalhar, mas eu sou feliz pelo fato de que lá atrás, né, quando eu fui mãe super jovem, eu já tive na cabeça a ideia, se é para eu ser sozinha na vida,
como eu acabei sendo por conta de falta de estrutura familiar e tudo mais, eu quero me organizar. Então hoje eu tenho essa possibilidade. Claro que eu poderia ter tido muito antes, mas aconteceram uma série de coisas na vida e também faltou uma coisa, coragem. Porque às vezes assim a gente precisa de coragem para agir, né, para fazer alguma coisa. Mesmo agora eu tinha já perdido meu filho, meu emprego perdeu o sentido porque eu trabalhava lá pensando nele, nas internações que ele tinha, né, o emprego me dava uma estabilidade que eu conseguia ir para o hospital. Às vezes que eu precisei ficar internada com meu filho, eu fiquei e não perdi o meu emprego. Meu filho morreu na UTI, precisou muito de hospital, sim. E eu consegui manter tudo. Mas o que eu precisei foi de coragem. Quando acontece algo tão grave, como foi o meu caso de perder um filho, e é claro que eu compreendo que na sua vida também algo pode acontecer. Eu não precisava ter esperado acontecer algo tão grave na minha vida para eu resolver tomar uma mudança de rumo. Eu poderia ter feito isso antes. E aí, por isso, faltou coragem. Eu não me culpo por isso, por ter tido falta de coragem, porque também quando você não tem ninguém por perto para apoiar em alguma coisa, aí como você vai ter coragem das coisas? Claro, em algum momento a gente tem. Dá para entender quem demora para ter coragem, né? Mas hoje, se eu fosse dar um conselho para alguém, seria assim: você quer seguir uma coisa que você ama? Já faz, já faz. Porque a vida é agora, né? A gente nunca sabe quando a vida vai acabar, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa horrorosa na nossa vida que faça com que a gente perca o rumo, ou que tudo perca o sentido, que foi o que aconteceu comigo. O resto da minha vida toda perdeu o sentido a partir do momento que eu perdi o meu filho e eu tinha estruturado minha vida a partir dele, já que ele precisava muito de mim para ele ser especial. Hoje eu acho que eu tô bem melhor do que eu achei que eu estaria, né? Há 2 anos, quando eu perdi meu filho, eu não imaginei que 2 anos depois eu teria tido essa coragem de largar o emprego para viver do que eu quero e também empreender no digital como eu estou fazendo. Eu sempre gostei muito de me comunicar, mas eu fiquei mais introspectiva. Então, para mim, ajuda falar com um público que eu não conheço, né? Eu não sei quem está aqui, mas que sejam pessoas que possam até agregar muito, que é diferente, que tem outras experiências e eu gosto de ouvir, gosto de saber dos outros e tal, para trocar realmente experiências, que eu também tenho as minhas, já vivi bastante coisa. E então eu não imaginava que eu estaria assim. Eu não posso dizer para vocês que eu tô bem. Eu acho que uma mãe que perde o filho nunca vai ficar bem totalmente. Mas eu busco o melhor de cada dia, o melhor de cada momento, o melhor do que é possível fazer hoje, agora, o melhor com o que eu tenho. Eu não precisava ter esperado meu filho morrer, que na verdade eu não imaginava que ele ia morrer, né? Mas eu não precisava ter esperado isso, porque a vida é agora e a gente pode simplesmente, a partir de hoje, começar a viver o melhor que a vida tem a oferecer, começar a olhar mais o lado bom da vida, começar a se dar mais oportunidade, assim, de ser quem a gente é, de fazer o que a gente ama, ou coisas que eu não fazia antes. Em vários lugares eu não consegui ir, porque meu filho convulsionava muito, porque lugares que não são acessíveis, né, para cadeira de rodas e tudo mais. Então, me dá a oportunidade de fazer as coisas que eu não fiz antes. Mas a gente não precisa esperar algo grave acontecer. Podia fazer desde já. Isso foi um aprendizado para mim que eu tive nesses 2 anos, porque eu esperei demais muita coisa. Hoje eu decidi assim, de que eu quero viver o melhor de cada coisa que eu puder viver. Com as minhas filhas, com o meu trabalho, em relacionamento. Qual é o melhor que eu posso viver? O meu filho vai estar sempre no meu coração. Algumas pessoas acreditam que ele está do meu lado. Eu não acredito especificamente nisso, mas eu também não desacredito. Eu não sei exatamente o que eu acredito. É bom pensar se ele estaria do meu lado, mas eu não acredito especificamente nisso. Mas assim, quem sou eu para saber? Não sei de nada dessas coisas. Eu não tenho como trazer ele de volta, nem eu tenho como trazer ele de volta, nem ninguém. Não tenho o que fazer a esse respeito, então a única coisa que eu posso fazer é o que dá para fazer com o que eu tenho. No sábado eu tive vontade de ir no cemitério, não fui, acabei não indo, só chorei. Aí ontem faleceu o pai de uma amiga minha e eu acabei indo ao cemitério porque eu fui acompanhar a minha amiga no enterro do pai dela e era o mesmo cemitério que meu filho tá e eu acabei indo no túmulo. Mas falando assim, honestamente, eu não acho que, tipo, eu não acho que meu filho tá lá no túmulo exatamente, né? Lá agora eu acho que só tem os ossos dele. Isso é horrível de pensar. Ir até lá só me faz, como fez ontem, né? Me faz lembrar da situação que eu vivi com ele, de enterrar meu filho e tudo mais, ou seja, não me ajudou muito. Eu só chorei também quando eu fui até o túmulo do meu filho ontem.
E eu percebo que isso não me ajuda. O que me ajuda é viver o melhor possível todos os dias até chegar o meu dia de ir embora e encontrar com ele. Uma coisa que me ajuda também é não ficar olhando fotos e vídeos dele. Eu amo ver fotos e vídeos dele. Só que eu choro muito, é uma coisa que me abala muito. Eu tenho fotos dele na geladeira. Aqui do lado vocês estão vendo também. Eu tô aqui no quarto da minha filha e ela botou um mural ali cheio de fotos, que tem muitas fotos dele. Mas eu não fico assim parando pra olhar, observar e lembrar. Porque isso me machuca muito e acaba com a minha vibe do dia. Mas sábado eu fiz um vídeo pro meu Instagram, né? Um videozinho assim de lembrança do meu filho. E aí eu vi os vídeos, vi fotos e chorei muito de novo. Então eu já sei que é isso que vai acontecer. Eu não sei por quanto tempo. A cada ano que passar, aí eu gravo um vídeo e para eu ter esse registro, como eu falei, para mim mesma e para quem quiser acompanhar. E também vejo como eu estava hoje. Eu acredito que eu possa ter altos e baixos, como eu tive esse tempo todo, mas a minha ideia, a minha expectativa é que eu consiga viver o melhor possível. Eu sempre vou fazendo planos, eu não fico parada, embora eu larguei meu emprego, que eu trabalhava o dia inteiro, a bem dizer, sobra muito tempo livre, né? Mas não é tanto tempo livre, porque eu tenho as demandas da minha filha, eu tenho as minhas demandas que eu me impus de trabalho. Hoje eu tenho a possibilidade de viver de renda. Como realmente, eu como artista, não sei quanto eu vou ganhar. E eu aqui no YouTube, eu estou empreendendo, mas eu nem monetizado, eu sei quanto eu vou receber esse mês. Mas eu sei que os meus rendimentos vão pagar minhas contas e eu estou tranquila com isso. Mas isso não é uma coisa que me deixa parada. Ah, não vou fazer nada então, porque meus rendimentos pagam as minhas contas. Não, eu sempre me dou um estímulo assim, tipo, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu quero, sei lá, aumentar patrimônio. Eu quero ser mais reconhecida, né? Eu já tenho um reconhecimento na minha região, mas eu quero ser mais reconhecida como artista. Então, preciso trabalhar para isso. Eu quero falar com mais pessoas, então eu preciso trabalhar aqui no YouTube. E vou me dando essas metas. E aí, de meta em meta, eu vou vivendo dia após dia. A gente não sabe qual é o nosso último dia, eu não sei qual é o meu, ninguém sabe. Então, eu vou vivendo da melhor maneira possível. Essa é a minha vibe hoje, por mais que eu sinta essa dor. Minha vibe é de poder dar uma vida boa para as minhas filhas, para deixar a minha marca no coração delas, durante todo o tempo em que eu viver. É difícil ser uma mãe em luto, porque o luto da mãe parece que é eterno, mas eu estou vivendo um dia de cada vez e eu acho que eu estou conseguindo, sim, atingir alguns objetivos aí que eu vou traçando. Então, se você é uma mãe que perdeu o filho, né, que chegou aqui por conta disso, se você é alguém que chegou pela curiosidade de saber como uma mãe aguenta esse tipo de coisa, né, aguenta perder o próprio filho, é isso, a gente vai buscando, dia após dia. O que eu passei a fazer é, não fico pensando muito no futuro. Também não vivo assim, loucamente. Viver o dia de hoje, o que tem para hoje, vou fazer que hoje seja o melhor dia, amanhã eu vou fazer isso de novo, e por aí vai, até a vida ir passando. Esse é o meu recado de hoje, essa é a minha história, é assim que eu estou vivendo e aguentando a vida. Não estou apenas aguentando, estou vivendo também, né? Estou olhando o lado bom da vida também. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você tem uma experiência para contar pra gente, coloca aqui nos comentários. Eu amo ouvir as experiências dos outros, eu gosto bastante de conversar com as pessoas para saber o que as pessoas passam. Se você já perdeu um filho também, conta pra mim como que tá sendo a sua trajetória, né? Espero que o meu vídeo tenha te ajudado. Até o próximo vídeo.